Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco mais, vamos falar hoje de comunhão. Comunhão é um artigo bem interessante porque eu já vi que gera muitas dúvidas. Nós tivemos aí uma festa muito interessante no final de semana passado, a segunda festa God for All, e aí nessa festa nós pudemos conversar com muitas pessoas e mais do que isso, pudemos também entrevistar algumas pessoas e pudemos entender um pouco mais sobre o que as pessoas pensam, sobre como as pessoas agem no momento da comunhão em suas igrejas, em seus momentos religiosos. E eu achei bem interessante as visões, as formas que as pessoas agem, as formas que as pessoas pensam a respeito disso. E decidi escrever um artigo e falar um pouco mais sobre isso. E aí o que eu quero dizer sobre comunhão é que eu vejo esse como um dos momentos mais bonitos do nosso relacionamento com Deus. E não só um dos momentos mais bonitos, mas eu acho que o homem ele fez muitos empecilhos, muitas alterações, nesse momento. E aí isso fez com que o momento da comunhão acabasse se tornando um momento para poucas pessoas. Um momento que era para ser para todos, um momento onde todos deveriam aproveitar, um momento onde todos deveriam estar juntos de Deus, acabou sendo um momento para poucas pessoas, um momento exclusivo, um momento restrito para apenas algumas pessoas. E eu acho que isso está errado, eu acredito que não existe um embasamento para isso. E eu fui procurar isso na Bíblia, eu fui estudar sobre essa questão para eu poder me embasar exatamente nisso. E aí, se a gente analisar a palavra escrita, eu achei em 4 livros o que fala sobre a Santa Ceia, que é exatamente o momento da comunhão. E a gente tem Mateus 26, do 26 ao 30. Nós temos Marcos 14, do 22 ao 26. Nós temos Lucas 22, do 19 ao 20. Nós temos 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. E aí, em todos eles, a única coisa que a gente encontra que é comum e é certa e que está em todos, é que Jesus disse que quando as pessoas comessem um pão, eles lembrassem do sacrifício corpóreo que Jesus estava fazendo. E que ele estava realizando isso para que as pessoas pudessem ter seus pecados redimidos. E quando as pessoas tomassem o vinho, as pessoas lembrassem de todo o sangue que seria derramado. E que isso estava sendo feito para que todos os pecados fossem redimidos. Então, por que o homem se sente no direito, mais uma vez, de impor normas restritivas, de impor normas diferenciadas, para que nem todos possam ter a comunhão com Deus? A única resposta que me vem à cabeça, novamente, é a acessibilidade. O homem tem o interesse, mais uma vez, de restringir a acessibilidade a Deus. E dessa forma, fazer o quê? Fazer com que a salvação esteja vinculada às normas de moral, aos costumes impostos pelo seu grupo social. E aí, dessa forma, o que ele faz? Ele impõe às pessoas que ajam desta ou daquela maneira. E aí, assim, as pessoas vão agir de uma forma que seja confortável para aquele líder religioso. Então, assim, estamos aqui analisando a palavra escrita. Eu não estou falando da minha opinião, eu estou falando da palavra escrita. Não existe nenhum vínculo da comunhão com as normas impostas hoje em dia, que sejam confissão, que seja o batismo. Porque em algumas igrejas é obrigatório a confissão para que você faça a sua comunhão com Deus. Em outras igrejas é obrigatório o batismo para que você faça a comunhão com Deus. Mas não existe em nenhum momento na Bíblia a correlação entre confissão, entre batismo e comunhão com Deus. Então, assim, como que a gente pode ver isso? Como que a gente pode entender isso? Que é uma alteração do homem, que é uma imposição que o homem fez. Então, mais uma vez, o homem muda a palavra de Deus, o homem muda a norma de Deus para o seu bel prazer, para o seu interesse, para o interesse da sua comunidade, para o interesse do seu grupo, ou até mesmo para o seu interesse pessoal. Mas não porque é a palavra de Deus. Porque Jesus, quando fez a Santa Ceia, ele não pediu que os seus apóstolos se confessassem. Ele não perguntou
se os apóstolos dele estavam em pecado. Ele não perguntou se os apóstolos dele tinham algo a confessar naquele momento. Ele não perguntou se os apóstolos dele já tinham passado com João Batista e se já tinham se batizado. Não. Ele apenas fez a Santa Ceia. Partiu o pão, dividiu o vinho e compartilhou com todos ali. Então, assim, não existe uma correlação de comunhão e confissão, de comunhão e batismo. Essa é uma imposição do homem. Biblicamente falando, eu não encontrei nada disso em todo o estudo que eu fiz. Já li a Bíblia, procurei na Bíblia, vasculhei, procurei até mesmo na internet e não encontrei nada que pudesse ser embasado, mesmo que fora da Bíblia, mas em escrituras antigas, em algum outro momento. Eu não encontrei esse embasamento. Então, assim, vamos partir do princípio que Jesus queria que todos tivessem acesso ao seu corpo e sangue. Até mesmo porque quando ele se ofereceu em sacrifício, não existia ali nenhuma norma. Não existia ali nada vinculado para a nossa salvação. E aí eu vejo na Reforma Protestante, difundida aí por Martim Lutero, essa confirmação. E mais especificamente em um dos 5 solas, que eu gosto bastante, inclusive. Nesses 5 sola, eu tenho uma explanação mais profunda. E até vou ler para vocês, porque ele é um pouco mais longo. Que é o Sola Gratia. Esse é um dos 5 solas propostos pelos reformadores, para resumir as crenças fundamentais do cristianismo. Esta expressão latina significa graça somente. A ênfase se dava em razão da doutrina católica vigente de que as boas obras ajudariam na salvação do homem. Durante a Reforma, os líderes protestantes e teólogos geralmente concordavam que a doutrina da salvação da Igreja Católica Romana seria uma mistura de confiança na graça de Deus e confiança no mérito de suas próprias obras. Comportamento este chamado pelos protestantes de sinergismo. A posição reformada é a de que a salvação é inteiramente condicionada à ação da graça de Deus, ou seja, só a graça, através da regeneração, unicamente promovida pelo Espírito Santo em conjunto com a obra redentora de Jesus Cristo. Então, assim, consequentemente, defende que um homem que é naturalmente pecador, daí as ideias de depravação total do gênero humano, ele é salvo única e exclusivamente pela vontade e ação de Deus sobre aquele que ele quer salvar, pois o homem, sem essa ação de Deus, jamais o buscaria por si mesmo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3,11. Esse conceito antinomianistas levam ao extremo quando se opõem a seguir qualquer lei. Então, quando analisamos esse sola, temos a certeza de que a graça de Deus é gratuita, que não existe vínculo ou obrigatoriedade, ou até mesmo, porque falamos de um Deus de misericórdia, de amor, de exagero, de bondade, esse Deus não condicionaria a salvação. Esse Deus não condicionaria a comunhão, ou até mesmo o batismo. Então, que é um outro momento que hoje é condicionado. É um momento que hoje as igrejas obrigam você a fazer um curso, as igrejas obrigam você a fazer uma entrevista de 1 hora. Mas em nenhum momento, quando a gente procura na Bíblia e lê sobre o batismo de João Batista, quem queria ser batizado ia lá na beira do rio e era batizado por João Batista. Não existia nenhum condicionamento, não tinha ninguém dando um cursinho de batismo na beira do rio. Era única e exclusivamente a ação de Deus e o batismo de João Batista. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente ainda nota que a gente precisa evoluir muito nesses quesitos. Mas uma coisa é certa, nosso Deus tem que ser mantido acessível a todos. Não dá para restringir Deus. Não dá para querer mudar o que está na Bíblia, para manter um Deus inacessível, para manter um Deus ainda meu,
onde eu só dou para quem eu quero. Não dá para fazer isso. A gente já está em 2014. A gente já evoluiu muito. A gente precisa partir do princípio que Deus tem que ser acessível a todos. Deus não é de ninguém. Ele é o nosso Pai soberano. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Ele está aí para todos. Ele quer estar acessível para todos. Ele quer atingir a todas as pessoas. E Ele pode mudar e fazer bem a todas as pessoas. Então por que restringir? Por que não permitir que todas as pessoas tenham a comunhão com Deus? Que todas as pessoas sejam batizadas conforme a norma de Deus? Não tem por que fazer isso. E aí, mais uma vez, eu falo a todos vocês. Deus quer agir na vida de todo mundo. Deus ama todos exatamente do jeito que vocês são. Então assim, permita-o. Permita que Deus haja na sua vida. Permita que Deus faça parte da sua vida. Não precisa fazer isso de forma declarada. Não precisa fazer isso gritando aos quatro ventos. Você pode fazer isso para você somente, em segredo. Mas faça. Porque Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Ele faz na minha a cada dia. Testa, experimenta. É gratuito. O desafio continua. 7 dias com Deus e a sua vida vai mudar. Meu intuito não é fazer nada diferente do que plantar a semente de Deus no coração de quem ainda não o tem. E a partir daí é você e Deus. Você rega essa semente. Você vai ver essa árvore, esse jardim florescer dentro de você. Que vocês tenham uma semana iluminada por Deus, com Deus presente na vida de vocês, fazendo todas essas maravilhas. Que Deus ilumine a todos vocês.